Tive que trocar de cadeira, tô com uma cadeira de bar fodida aqui, tá ligado? Eu tô mais puto que eu sei que minha cadeira tá descendo aqui sozinho. Começou Aí essa agora. cadeira que eu tô usando, ela é mais alta, tá tudo diferente o enquadramento aqui do celular. Bora lá, bora lá? Só bora. E aí, meu povo lindo, como vocês estão? Tudo Esse que é belezinha? os putos, você já ia meter o coisa do Cossielo. E aí, Cap, como você tá? Como passou a semana? Tá bem, caramba. Sofrendo um pouco, mas bem. Eu tô querendo, já tô torcendo pra queda, meu amigo. Cada vez que vem queda, a gente compra 100 conto mais barato. Tá torcendo pro inverno cripto? Eu tô, pra caralho. Você acha que a gente já tá entrando no inverno? Não, achar é uma palavra forte. Torcer, eu posso te garantir que eu tô torcendo. E você acha que a gente tá como? Se fosse dar uma opinião aí, como que você chutaria? A gente conversou mais ou menos semana passada, né? Que pode ter uma reversãozinha aí e carregar uma alta até mais prolongada do que a gente esperava. Aham. Mas achar, eu prefiro achar que a gente já tá em inverno. Já estamos no inverno, já virou o mercado. Tomara. Torço firmemente, porque cada 100 reais meu é 100 reais mais barato que eu compro as moedinhas. A único ruim nesse cenário seria que a gente, hora ou outra, ia desfazer das moedinhas arriscadas. Mas... o indicador que a gente escolheu lá, ele vai ficar virando pra baixo e a gente vai vender, né? mas entre eu me desfazer daquela porção e comprar Bitcoin a 27 mil, sei lá, eu prefiro comprar Bitcoin mais barato. 27? Acho que 27 não chega, não. Não, tô chutando o valor, não faço a mínima ideia. Se chegasse abaixo dos 30 ali, acho que ia ter gente maluca querendo comprar Bitcoin, tá ligado? É nada, vai vir outra pandemia e vai levar ele pra 3 mil dólares de novo. Será? Aí eu vendo na minha casa. Eu acho que o carro, a Lorena. Eu acho que o próximo cisne negro que vai acontecer, se não tiver já na porta, se uma guerra com a Rússia já não estourar ano que vem, eu acho que o próximo evento parecido com esse vai demorar alguns anos. Essa aqui é a nossa situação do mercado no dia de hoje, dia de leve respiro, depois de uma semana de queda. Lembra que no vídeo anterior eu falei que a gente podia ter mais uma semaninha de queda aí acontecendo? Foi mais ou menos ali. Nem respiro, é mais quase uma lateralização do que respiro, né? 0.8, 1 ponto alguma coisa. É que ele tá contando como que acabou de virar o dia, né? Ah, justo. Um dia pra ele virou faz 1 hora e pouco, então nem movimentou ainda, movimentou menos de 1%. Deixa eu puxar o gráfico aqui. Esse daqui é o gráfico que a gente tinha usado no último vídeo, na semana passada. Tinha deixado marcado o caixote aqui, né, que o preço estava preso. E incrivelmente ele ainda continua preso aqui dentro. Você pode ver que essa semana inteira ele interagiu com a base do caixote. No dia 17 aqui ele chegou a cair, no dia 18 recuperou. Teve toda essa volatilidade maior, mas a gente ainda continua preso aqui dentro da lateralização. E se você tivesse usado o pavio ali daquela última queda, você tinha acertado até o... Não, a queda do meio. Essa daqui? Não, a da esquerda. Essa aí a gente viu, pô. Você tinha acertado até essa movimentação aqui, né? Você tinha acertado até a movimentação máxima dele. O caixote ele ainda pode ser configurado dessa forma, considerando o pavio. Eu particularmente não considero muito pavio, eu gosto de considerar mais o fechamento das barras. Então, eu consideraria o caixote mais ou menos por aqui. A gente ameaçou perder ele aqui, fizemos uma tentativa de pivô para buscar uma queda maior, mas não caiu. Essa semana acabou fechando quase como com um dojizinho, né? O que não chega a ser muito boa. Na verdade, a semana passada fechou como um doji. Essa semana fechou com uma queda nervosa. Eu falei na semana passada que normalmente o doji ele representa um sinal de continuação, né? Então, a gente teve mais ou menos aí o que o padrão gráfico diz pra gente. Foi uma queda desse candle aqui total. Mas... Fechou com 7% de queda, quase. Olhando esse gráfico aí, esse é o mensal ou é o semanal? Esse é o semanal. Esse é o né? semanal. E tá aquela linhazinha tracejada que tá subindo ali, é a linha de tendência. Essa daqui é a linha principal do Bitcoin, né? Desde lá do surgimento dele, da criação dele. Tá de boa. O pessoal estressa demais. Ó, do dia de em 2011, o fundo dele de 2011 ali, até o fundo do Covid aqui, quando fez o segundo ponto da LTA aqui. E aí a gente vai respeitando. Tá longe ainda, se tá longe dessa tendência aí, tá suave. Não, mas a gente tá muito longe dela. A linha de tendência hoje ela tá em 27 mil.
Aí, ó, falei e já acertei. Então, tá em 27 mil. E eu deixei marcado aqui, nessas duas linhas laranja pontilhada aqui, onde estão as tendências nossas do semanal, que tá em 44 mil, e a do mensal, que tá aqui nos 29 mil. Você pode ver que tem uma confluência bem grande dos pontos aqui, né? Se a gente perder a linha a tendência do mensal, a gente vai estar também perdendo essa linha de tendência de alta que está vindo lá desde 2011. Então, esse ponto aqui dos 30 mil é um ponto de controle muito forte. Por isso que você brincou ali falando que ela poderia cair até os 27 mil, e eu falei, eu acho difícil. Porque essa linha é muito forte. Mas chegou perto, pô, 10% aí de erro. O mais próximo que a gente chegou foi na queda de maio lá. E você pode ver que ele segurou nessa linha. Segurou nesse suporte, ó. Todos os toques, os 3 toques que a gente fez foi nessa região e segurou e rejeitou o preço para cima. Então, o valor dos 30 mil é um valor psicológico muito forte para os investidores. Muito forte mesmo. Esses números redondos, tudo né? Sim, sempre a maioria deles número redondo, o pessoal já cresce hoje. Só que no caso específico dos 30 mil, né, a gente tem essa linha de tendência que está fazendo muita força. Ela faz muita pressão aqui. Então, o pessoal que está investindo olha ali e fala, se o preço chegar a tocar de novo nos 30 mil, uma segunda vez dentro do ciclo, eu vou comprar tudo que der para comprar. Igual eu vendo minha casa aqui, vendo terreno, vendo o estúdio de Pilates da Lorena, sem dó. Eu tava fazendo... Passa 2 meses comendo pão com ovo, aí depois come caviar. É lógico, você tem que plantar primeiro, né? Não vai nascer colher frutos do nada sozinho. Ainda falando dessa queda que a gente tá tendo aqui, a gente já tá 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 a 7 semanas já em queda, né? Tava puxando o Fibonacci das pernadas aqui. Se a gente puxa um Fibonacci dessa pernada aqui, a gente tá... Na verdade, tem que puxar ele daqui de baixo. A gente puxa ele dessa pernada aqui. A gente vê que o preço nosso tá brigando dentro do 0,78 da Fibo. Então, esse ponto aqui seria um ponto crucial para o Bitcoin segurar e reverter a tendência de alta, para a gente continuar numa tendência de alta. Então, se a gente perder esse suporte dos 46 mil aqui e começar a fechar candle abaixo disso, a gente vai estar desconfigurando essa pernada de baixo aqui, esse movimento que a gente fez. E se a gente mudar o Fibonacci lá para o final, onde foi o fundo da queda de maio, a gente está trabalhando numa região entre o 0,5 e o 0,6, o que seria uma correção saudável ainda. Dentro do Bitcoin ainda seria uma correção saudável se a gente considerar essa pernada toda. Então, nessa análise gráfica de curto prazo, as coisas não estão... Eu, pelo menos, não vejo as coisas tão terríveis ainda. Ainda para mim, tá sendo uma correção mais forte. Eu ainda consideraria curto prazo isso aqui. Isso aqui tem um pouco mais de 6 meses. Semanal? Porra, 6 meses... Médio, 6 meses, velho. Não, pra mim, médio prazo já seria coisa de, pelo menos 2 anos. Justo. Se você tá falando, eu acredito. 6 meses eu ainda considero curto prazo. Abaixo disso, você falar numa janela de 1 mês, pra mim é curtíssimo prazo, tá ligado? Não chega nesse... Não pode considerar que você é um investidor se você tá olhando uma janela de 1 mês aí. Pra mim é só uma especulação, só um trade, nada mais que isso. E o pessoal dos NFT Game que investe e ganha tudo e o game já falha dentro do mesmo mês? O cara investe, tira o investimento, o game falha. Isso tudo deu 23 dias. Pra você ver como que é a volatilidade dos criptogames, né? Como que eles estão muito fortes atualmente. Inclusive, só falando dos games, pra mim, uma das coisas que fala que a gente tá virando pro bear é cerveja, caralho. Pro bear market, pro mercado dos ursos, é a quantidade de gente querendo saber desses games, velho, direto. Os caras não tem Bitcoin, não tem porra nenhuma, já estão querendo comprar cripto barará. O mercado ele não tá sendo movimentado por uma visão mais investidora, né? Tá sendo movimentado pra gente que quer fazer um dinheiro rápido ali, ficar rico rápido. No geral, pelo menos o pessoal que tem contato comigo, o pessoal perguntando, como é que funciona tal joguinho? Tô pensando em comprar tal coisa. Tem uns idiotas aí comprando boneco em CryptoBomb, se eu não me engano.
Dizem que a pessoa deu sorte de tirar um boneco lendário lá e tá fazendo dinheiro, né? Ele deu sorte pra caralho, parabéns pelo Tom. E ele conseguiu reinvestir uma grana também, ele não foi tão burro igual uma galera, não. Ele pegou uma grana que ele fez nas escolas lá e reinvestiu. Ele tá tocando escola ainda? Eu acho que sim. Chique. Galera, indicação, ó. Nunca pega o dinheiro do cu e investe em qualquer coisa, não. Ganha ele, dá pra ganhar, cara. Ganha um dinheirinho aí de algum criptogame de graça e reinveste, é mais fácil. E você impede sua sanidade mental. Porque foda-se o dinheiro, você já ganhou ele jogando mesmo. Acho que a melhor recomendação que eu consigo dar é, pelo menos estuda um pouquinho. Você lembra aquela cotação que eu falei? Vamos abrir uma escola, nós três, parará, ia dar 1.500 pra cada? Sim, sim. Hoje, se bobear, já deve estar metade daquilo. Mas o AXS tá caindo de preço? Não sei se o AXS tá, mas os Axis em si, os NFTs estão. Entendeu. Se você acessar o Marketplace aí, vou te mandar o link. Você vai ver que tem... É que os Axis do início não são 100% não, mas tem uns que dá pra usar. Dá pra você olhar pelo menos a base de preço deles. Dá uma olhada aí o Marketplace que eu te mandei. Já vou abrir ele já. O Axis ele tá lateralizadão, né? O AXS. O AXS. Ela teve duas pernadas de alta muito grande aqui e acabou ficando lateralizado. Eu particularmente, eu ainda acho que é um jogo que vai entregar umas paradas ainda. Pelo menos o AXS deve subir. O SLP eu acho difícil subir o valor, porque SLP é... Mano, o pessoal farma 1 milhão e queima 1.000, tá ligado? Uhum. Os desenvolvedores já falaram que é uma solução fácil. E realmente é. É só os caras cobrar pra caralho e pronto. Nos bridge da vida aí. Só que o problema que tá tendo no AXS... Eu te mandei o vídeo. Não sei se eu te mandei o vídeo do Rapini falando. Ele foi um dos primeiros que eu vi falando sobre isso. O Matheus Rapini lá que você gosta. Eu assisti o vídeo. Que ele fala que, na visão dele, o pior problema era a aceitabilidade, vamos falar assim, da rede para novos jogadores. Eles não conseguem aguentar muitos players de uma vez só. E realmente é isso, velho. Os caras não conseguem queimar, não conseguem aceitar uma leva de jogador muito grande sem a rede ficar zoada. No momento que eles resolverem isso, o resto eles resolvem facinho. Eu vi os desenvolvedores falando sobre isso e eles deram uma nota falando que o problema da aceitação de novos players não é só uma questão de servidor, né? Não é só você colocar mais servidores online. Tecnicamente eu não sei falar bosta nenhuma do que é, porque eu não sei nem como funciona um game desse em questão de servidor, né? Então, porque o que amarra o jogo, o que amarra a quantidade de players é a velocidade de transação que a blockchain vai suportar. Então, às vezes o problema dele tá justamente por estar inserido na rede Ethereum, por exemplo. Pode ser que a velocidade de transação que o Ethereum tá entregando esteja limitando a quantidade de players que o sistema consegue gerenciar, entendeu? Porque você tem o sistema do jogo, o core do jogo, que vai estar comunicando e validando as transações com a blockchain do Ethereum. Então pensa, cada vez que você compre a missãozinha e ganhou o SLP, o core do jogo precisa registrar isso na blockchain, que a carteira tal ganhou tanto SLP. Eu acho que não funciona assim para todas as ações, não, porque os SLP, essas paradas, fica meio que travada no jogo até você dar o claim. O claim é de 15 em 15 dias. Eu acho que ele só faz essa comunicação quando tem realmente troca, tipo troca de... Vai passar para carteira. De conta, ou claim de SLP para ele ir para conta, essas paradas. Entendi. De resto, eu acho que ele nem se comunica tanto. Mas para pra pensar então que os caras se comunicam pouco com a rede Ethereum e mesmo assim tá dando bizil. Se é que esse é o problema, né? Então, e se for o problema, será que eles conseguem alterar de rede? Eu acho que não. Talvez ele possa ser migrado de rede, mas aí o processo vai valer a pena? Tem muitas questões em cima disso, né? Na real, não saberia falar nem se é possível fazer. Dependendo de como eles fizeram, eu acredito que sim. E carregar o histórico. Na verdade, o que eles iam fazer, eles não iam carregar o histórico de uma blockchain para outra, mas eles iam, por exemplo, você tem uma carteira Ronin que está trabalhando dentro do Ethereum, eles iriam criar uma carteira Ronin, sei lá, na Solana, por exemplo, e iam transferir o valor da sua Ronin do Ethereum para Solana. Entendeu? Só que eles tinham que fazer isso com toda a base de dados de jogadores que eles têm. O Axie Infinity em si, eu ainda acredito que vai ter, que é um jogo que vai ser bem desenvolvido. Mesmo aí no meio do inverno, acho que eles vão continuar. Tanto que o desenvolvedor não, né? Mas a empresa por trás botou o pau na mesa essa semana, né?
Eu tô até com a notícia separada aqui. Cadê a notícia? Aqui. Deixei ela na agulha aqui. Os caras chegaram e tacaram o pau na mesa, filho. E como que você enxerga isso? Eles falando que eles têm dinheiro pra sustentar o Axie Infinity por 15 anos, independente do que acontece com o Bitcoin. Eu falei isso no grupo contigo. Assim, o jogo em si, é óbvio que eles vão conseguir sustentar, porque o jogo eu não acho que eles têm tanto problema assim em sustentar. Agora, a rentabilidade do jogo, que é uma coisa que seguram bastante player hoje, eu duvido muito que eles consigam. Até porque vem caindo, né, mês a mês. Então eu acho bem difícil eles conseguirem. Eu acho que depois que eles conseguirem resolver esses problemas, eles voltam a melhorar a rentabilidade e, por consequência, vai trazer mais jogadores. Okay. O que eu acho uma bosta. Eu prefiro o jogo jogável. Eu tô gostando de jogar. Então, o que eles querem falar aqui, do que eu entendo, né, que eles têm dinheiro para sustentar o Axie por 15 anos, independente do que acontecer com o Bitcoin, né? Eles falam aqui que mesmo que o sistema global de cripto colapsar para zero, eles ainda vão ter dinheiro para manter. Eu enxergo da seguinte forma: um jogo ele tem custos mensais para manter a infraestrutura de servidor, para manter a infraestrutura de funcionários que vão estar varrendo aonde eles estão alocando esses equipamentos, escritório, essas coisas, taxas de empresa aberta, tudo isso daí gera custos, sabe? Que eles têm que estar bancando. Então eu imagino que eles calculando esse custo mensal que eles têm para manter o jogo rodando, eles acreditam que o jogo ainda continua, eles conseguem manter ativo por 15 anos. E eu acho que, na melhor das hipóteses, eles estão colocando nesse bolo também o dinheiro que eles usam para incentivo do jogo. Porque hoje, quando eles pagam a premiação do ranking, é a empresa dando um incentivo para a moeda, não é isso? Mas a premiação é em AXS, né? Tipo assim, os AXS estão lá, tá ligado? Mas a empresa compra os AXS. Não, os AXS são queimados. Os AXS são queimados em bridges. Então, você queima hoje meio AXS em cada bridge que tem. Certo. Aí, tipo, hoje, né? Antes era um AXS. Aí volta. Isso aí provavelmente. Eu acho que não queima, né? Eu acho que só volta pra rede em algum banco, sei lá, uma porcentagem já programada pra isso. E depois é distribuída pros players de volta. Se eles fazem isso daí é algo altamente nocivo pro jogo. Os AXS eu acho que são assim, sim. Porque se eles não estão queimando a AXS, vai ser uma moeda inflacionária. Cada vez vai valer menos. Não, pô, o AXS você não consegue gerar. O AXS eu acho que ele gera sim. Não gera não, o AXS é limitado, caralho. É o token de governança. Vamos ver se ele mostra aqui o supply aí, total. Ó, max supply, em cima ali, ó, na direita. Sobe. Não, tem aqui embaixo, ó. Então desce. Deixa eu ver aqui. Dominância, Então, ó, aqui, ó. O max supply, ele tá em 23%. Então. Ainda não foi criado todos os AXS. Sim, mas a questão, tipo assim, eu tô falando que ele não é ilimitado, igual o SLP. Infinito, você disse. Isso. Entendi. Talvez eu expressei errado. Entendi. Mas a questão é que, tipo, ele tem um limite, ele vai estar lá, ele é inflacionário. Ok, ele é inflacionário até certo ponto. Depois disso, acabou. É token de governança, é normal. Então, tipo, os caras não estão criando um AXS do nada. O AXS tá aí, em algum canto, ele tá só sendo liberado por alguma razão. Eles já existem na rede, né? Vamos falar assim. Então, na teoria, eles não existem na rede ainda, né? Dos 270 milhões, existem 60 milhões criados. Os outros AXS ainda não existem. Não faço ideia de como é isso tecnicamente. Por exemplo, pra mim já existem 21 milhões de bitcoins na rede. Eles só saem de um ponto e vão para outro quando você minera. Não, Bitcoin não. Eles são criados mesmo. Eles são criados. Quando um validador valida um bloco, ele recebe a taxa de mineração do bloco e o Bitcoin Core cria acho que agora é 4, né? Cria 4 bitcoins novos do zero. Tanto que esses 4 bitcoins, eles não têm histórico para ser rastreado. Entendeu? Eles são totalmente novos. Eles nascem naquela hora, exatamente. Por isso que a gente fala que pela blockchain do Bitcoin, a gente consegue rastrear cada Bitcoin, da onde ele veio por cada transação, até o momento que ele nasceu. Então a gente consegue falar a data que aquele Bitcoin nasceu.
Então o AXS provavelmente funciona desse mesmo jeito. É tudo cópia mesmo, essas bostas? Sim, eu acredito que seja da mesma forma com a XS também. Eu acho que o que eu acho que acontece, tá? Se a empresa do Axie Infinity eles têm acesso para criarem novos tokens assim, sem serem minerados, sem ser um processo de mineração, eles podem sim estar criando token e usam esses tokens para pagar como premiação. Só que eu acho que isso não seria a primeira escolha deles, porque isso desvaloriza bastante como o ecossistema do AXS funciona. Eu imagino que no final da temporada eles pegam dólares, compram o AXS da rede e distribuem para os jogadores. Eu ainda acredito que tenha previsto em código ou uma porcentagem já separada para ser criada para isso, entendeu? Entendi. Porque já, tipo, o Max Supply tá aí, tá em 23%, então eu acho que é provável que uma porcentagem desses AXS são criados para isso, assim como é criado para marketing, criado para essas paradas. Já para finalidade de pagamento, né? No Chambi, você lembra que no Chambi tinha uma porcentagem que era para pagamento de dev, outra porcentagem para pagamento de marketing. Eu acho que é o mesmo sentido, vamos falar assim. Mas esse dinheiro... Mas esses 15 anos aí pra mim foi mais os caras colocando o pau na mesa e tipo, relaxa, o jogo vai continuar vivo. Rendendo ou não, o jogo vai continuar vivo. Entra um pouco naquilo que o Marquinhos comentou com a gente no grupo. Ele falou que, tipo, se ele fosse dono de uma empresa, ele também falaria isso, mesmo que não tivesse esse dinheiro em caixa, né? Então isso meio que gera uma dor de... Isso daqui, na verdade, gerou uma dor de cabeça pra eles agora. Porque agora, os investidores e os jogadores vão querer cobrar a empresa e falar, comprova o dinheiro que você tem aí. Comprova o caixa que vocês têm, como que tá esse caixa? Aí os caras falam, mostra os AXS deles aqui, ó. A gente tem tantos tokens, se for isso, fudeu. É a mesma coisa que a Tether tá fazendo, tá ligado? A gente tem tantos bilhões, tá aqui, ó, nessa criptomoeda aqui. Aí isso desvaloriza muito o projeto. Mas enfim. Entre os jogos, eu ainda acho que o Axie Infinity vai aguentar o inverno, inclusive, e vai entregar o que tem que entregar. Não sei se ele vai continuar sendo lucrativo, igual era. Acredito até que não. Acredito que no pico dele daqui pra frente, talvez seja lucrativo igual é hoje. Mas igual foi antigamente, eu duvido muito. Entendi. A gente tem que manter acompanhando isso, né? O Axie, como eu tenho meu time aí, eu nem acompanho muita notícia em si. Eu gosto de jogar o jogo lá e acompanhar as atualizações. Inclusive, não sei se é de interesse seu, mas apareceu eu acho que foi o primeiro caso de hack no Axie Infinity, ou exploit, não sei como funciona. No Axie? Isso, não sei, eu não cheguei a ver como funcionava, mas o pessoal tava conseguindo ver as cartas dos outros jogadores. Putz. Tipo assim, as cartas que os caras jogavam, no caso. Entendi, a mão dele, né? O que literalmente quebra o jogo. Você pode pegar o pior time possível, você vai conseguir subir vendo as cartas que os caras estão jogando, né? E não é a mão, não, é as cartas que os caras escolhiam mesmo pra jogar. Um hack que acontecia muito nesses card games, aconteceu muito com Hearthstone também. Era do cara conseguir ver a mão dele, ver as cartas que o adversário tinha. Não, curiosamente, o top 1 depois disso aí caiu pra caralho. Depois que os caras descobriram isso aí e deram um basta nisso aí, caiu pra caralho. Eles estenderam mais 2 semanas a season, enfim. Cara, esse do jogo aí. Eu acho que não do jogo, eu acho que no segmento. A gente vê. Vamos pegar o exemplo do Warzone. Um jogo gigantesco que movimenta dinheiro pra caramba, dá muito dinheiro pra Activision, e a Activision simplesmente não consegue combater os cheats. Não dá, simplesmente eles não conseguem. Toda vez que eles implementam um novo tipo de anti-cheat, a galera que produz os cheats estão sempre um pé na frente e sempre conseguem burlar ele muito mais rápido. Aí imagina isso acontecendo em Crypto Games, velho. Isso que eu ia falar agora. Aí você pega essa pegada que os caras usa e cria hack pra jogo que não vale porra nenhuma e traz ele pra um jogo que é competitivo, mas te paga. Pois é. Eu acho que o incentivo para criar um hack vai ser muito mais pesado, tanto que o incentivo deles para se virar e combater vai ter que ser muito mais pesado. Sim. Você pega, por exemplo, o Counter-Strike. O Counter-Strike ele tem um competitivo muito famoso e é só você acompanhar a quantidade de tretas e problemas que acontece com gente em final de campeonato usando cheat no ao vivo, lá no palco. O
cara cheatando no palco, tá ligado? Jogando no palco com o estádio assistindo ele jogar e o cara tá cheatando na partida. Se isso acontece nesse tipo de jogo, onde a premiação já envolve milhões de dólares, imagina nisso aqui. Aí você tem um ponto, porque, por exemplo, aquele Lightbringer que você jogava, que a gente jogava na real, se ele fosse competitivo, era uma coisa quase impossível de existir um cheat. Porque ele validava tudo dentro da blockchain. Rede, era literalmente tudo corria dentro da rede. Mas é uma bosta, porque o jogo fica chato assim. Fica mega travado, é um jogo quase como se fosse um jogo de browser de 2005, tá ligado? Exatamente. Tipo, o jogo tem que ser muito interessante pra aprender o cara, porque o jogo é travadão. Acontece uma coisa a cada 5 minutos no jogo. Mais ou menos por aí. Mas às vezes os caras metendo na rede Solana aí da vida que era pra aguentar mais transações e ser mais rápido, né? Eles aguentam mais. Falando da rede Solana, eu vi que a rede Solana teve essa semana de novo problema com o ataque nela. Por isso que eu falei, tipo, era pra aguentar. Eles fizeram um ataque de DDoS na rede, a rede ficou fora do ar há alguns minutos também. Teve um joguinho que deu uma travadinha, micro travada na rede também, do tanto de transação que teve no jogo. A Solana está me decepcionando. Eu acho que não tem como você resolver o trilema das criptos em você colocar uma blockchain que seja extremamente rápida e tenha blocos de transações extremamente fortes e mesmo assim ela seja satisfatoriamente resistente a ataques. É muito complicado isso. Se você começa a pensar em segurança, não tem jeito, você vai cair dentro dos modos de como o Bitcoin trabalha. Por isso que o Bitcoin vem sendo tão forte, né? E por isso que eu acho que a mineração nunca vai acabar. Do pessoal que acredita no Bitcoin, né, os maximalistas de Bitcoin, eles consideram, tem um consenso de que o Proof of Work é o lastro mais seguro que tem para uma blockchain, uma criptomoeda. Porque para você hackear o Bitcoin, você literalmente precisa ter 51% do poder computacional total da rede à sua disposição. E no tamanho que está a rede do blockchain hoje, a quantidade de validadores, né, que o Bitcoin tem hoje, isso é praticamente impossível. É impossível. Então, isso torna as chances de acontecer um hackeamento no Bitcoin muito pequeno. E a segurança do Bitcoin, o tamanho do Bitcoin, a sua majestosidade, tá nisso. Alguém para conseguir hackear o Bitcoin hoje precisaria ter uma rede de computadores de outro mundo, tá ligado? Ver uma nave alienígena para conseguir hackear isso. E tanto que um dos momentos mais vulneráveis que teve foi ano passado, né? Quando a China cancelou mesmo os mineradores lá. Foi esse ano, nem ano passado ainda. Foi esse ano, velho. Nós estamos em dezembro, foi em maio, Tô viajando. já tá em 2022 já. E mesmo assim, tipo, teve gente tentando e mesmo assim não rolou. É impossível. Teve impossível. 11 anos, 10 anos já online e não rolou nada, né? Pois é. Ela teve um período de instabilidade lá no começo, se eu não me engano foi em 2012, eu acho que a rede do Bitcoin sofreu uma instabilidade, ficou alguns minutos fora, mas desde aquele ocorrido, a rede vem totalmente íntegra até os dias de hoje. Você pensar que lá atrás também quem minerava eram os caras, tipo, eu minerava no notebook, e mesmo assim não valia a pena, então. Sim. O poder mesmo devia ser minúsculo. A rede em si era minúscula, né? Então alguém com uma lan house bem equipada lá conseguia, se ele quisesse, ele poderia manipular a blockchain. Só que naquela época não existia a informação de que isso era possível, talvez ela não era tão difundida, e naquela época o Bitcoin não valia tanto para ter esse incentivo. Exatamente. Né? Então, hoje que o Bitcoin vale bastante e existe a informação de que ele pode ser hackeável, né, os meios para ser hackeáveis, hoje o tamanho dele é gigante demais para que isso aconteça. Mano, tanto que eu lembro de uma coisa, quando eu coloquei um notebook velho meu minerar lá em Viçosa, ainda acho que isso foi em 2013, mais ou menos. Tipo, a previsão era eu fazer, sei lá, 4 ou 5 bitcoins um mês, tá ligado? E eu não fiz, eu parei, falei, não paga a conta de luz essa porra, não vou fazer não. Não tinha como prever, não tem como nem como ficar chateado nisso. Não fico porque eu nem sabia o que era, eu só sabia que dava pra fazer. Tipo, e você parar pra pensar, em 2012,
quando eu fazia faculdade ainda, tinha, não sei se você se lembra, tinha sites desses de pesquisas que eles te pagavam Bitcoin. Faucet, eu fazia Faucet pra caramba. Eu lembro que eu fazia pra caramba, só que eu convertia tudo em real e foda-se, né? Pois é. Aí eu falei, eu sabia que eu tava recebendo, eu sabia que dava pra usar o dinheiro, mas eu não fazia ideia do que, pra que era aquilo lá, o que era aquilo lá. Não tinha como, naquela época não tinha como prever o tamanho disso, né? 2013, 2014, primeiro e segundo ano da faculdade, eu morando primeiro ano longe dos pais, não queria nem saber o que era isso. Eu não fico triste por não ter entendido o que era o Bitcoin naquela época. Mas hoje é difícil alguém que tenha conhecimento e informação não aceitar o que é o Bitcoin, sabe? Porque o Bitcoin, ele já se provou, já teve mais de 10 anos de prova. Virou moeda de país, né, meu amigo? Ele já tá gigante. É difícil agora você negar o Bitcoin. A relevância... você pode conferir isso, que seu pai e sua mãe sabem o que é Bitcoin. Não sabe tecnicamente o que é o Bitcoin, mas, tipo, você perguntar, ele sabe que existe, sabe o que é. Pois é, exatamente. Então, tipo, se chegou na geração passada, na geração dos nossos pais, pelo menos saberem, terem conhecimento de que vale a pena, de certa forma, né? Que é relevante para eles saberem, acho que não tem volta. Desse ponto não tem volta. Sim, exatamente. A não ser que os caras quebrem aí, ó. Um cara doido aí, computador quântico da vida, pega... Conseguir sobrescrever a blockchain? O risco sempre existe, né? Aquele 0,1% sempre tem, isso não dá pra negar. O risco pode ser pequeno, mas existe. Bora fazer a movimentação de hoje? Hoje é pouquinha. Hoje a gente até conversou bastante, porque hoje não vamos fazer quase nada. Estamos na nossa segunda semana de retomada do capital em dólar. Mas hoje a gente vai comprar um pouquinho de Bitcoin. Na real, ó, só pra ficar gravado aí, a gente adicionou já, deu 17,69 dólares. Eu coloquei aí, já converti em dólar. A gente vai comprar 3 dólares e 50 no Bitcoin. E a gente vai vender um pouco de uma moeda que a gente comprou 2 semanas atrás já, que é a VAX. A gente precisa, inclusive, tirar ela da poupança, né? Eu acho. Eu acho que precisa. Quanto que a gente vai sacar dela? A gente vai precisar converter, né? A gente vai sacar dela 1.5. Não, pô, a VAX tem a VAX para o USDT. Ele tem lá? Mas quanto que a gente saca aqui da poupança? Saca tudo? Velho, tá tudo, você gosta. Vai perder um dia de coisa só. Mais fácil. Bora lá, então. Amanhã já conta de novo. É $1,50 dólar? A gente vai vender $1,50 dólar dela. E não pode. Vamos ver se ele aceita em outra. Ele aceita só em BNB. Só em BNB. Quanto que é o mínimo pra BNB? Não, deixa quieto. Então deixa ela quietinha aí. É 0,10. Não, deixa ela quietinha isso. Deixa eu ver se ele não consegue tirar aqui. Cadê? Produtos. Converter. 0.10 seria 10 dólares. VAX. Quanto que a gente tem que tirar? A gente teria que tirar... 1.5, né? Isso. Dá 0.014. 0.014. Não daria por um pouquinho só. Não, mas se não dá, na minha concepção, se não dá pra trazer pro dólar, eu acho que já nem vale a pena. Vamos deixar ela travada aqui então. Deixa ela presa aí, fazer o quê, né? Seria, acho que 2 dólares o mínimo. Seria pelo menos 2 dólares pra poder realizar dela. Então semana que vem não é tira. Relaxa. Vamos trabalhar dentro das nossas margens, igual a gente fez com a BNB naquela época que ela valorizou também. Sim. É mais fácil trabalhar assim do que ficar fazendo essas coisas quebradas. O bom é que a gente economiza de pagar taxa também, né? Então hoje a gente comprou 3 dólares e 50. Deixa eu adicionar, vou adicionar aqui na carteira, no CoinMarketCap, 3 dólares e 50 e compramos 15 dólares e 69 em USDT, no caso. 15,69. Eu já ativei a poupança do USDT que a gente esqueceu. Pois é, uma semaninha sem fazer nosso dinheirinho. Deixa eu puxar a visão da carteira. Se você for na CoinMarketCap já tá atualizado. Já vou puxar pra lá. Pegar a visão geral de como tá a nossa carteira da Binance aqui. Sim. Pro pessoal ter uma noção. A gente tá com 1.200 aqui guardado no Earn, né, nas poupanças e stake, todas as moedas que estão rentabilizando, e tem mais 329 que ainda estão
estão na carteira spot que vão ser jogadas essa noite pra poupança. Na real tem uma parte que não vai, que é a da FTT. A FTT não tem poupança nenhuma, aí ela acaba ficando presa aí. E as moedas que a gente tá terminando aqui, tem algumas que a gente já pode converter, no caso, né? A gente podia converter a do City e a do Kiai, que já finalizou o farm delas. Quer converter elas pra BNB? É só me falar o valor aí que eu já adiciono aqui. Tá, eu vou fazer a conversão dela. A Kiai e a City. Consegue ver o valor aí? Copia e cola, mais fácil. Vou mandar pra você no grupo. Tá mandado no grupo. Deu um total de 28 centavos de real. Tá top. Já paga a taxa já de conversão de algumas moedas. Mano, tipo, é que nunca ninguém me falou, mas provavelmente tem uma galera que acha essas porcentagens que a gente ganha muito pouco. Tipo, se você for somar tudo, a gente deve ter ganhado, sei lá, uns 5 reais de renda passiva aí desde o início da carteira. Mas a gente tá falando de 3 meses e eu tô falando de, tipo, ganhar 5 reais sem fazer absolutamente nada. No ativo que eu tô especulando a alta do ativo. Então, é só a gente potencializar o valor. Quando a gente tiver 100 mil, a gente tá ganhando lá 500 conto no mês. Não, tipo assim, o meu ponto é, eu nem estava querendo, entre aspas, ganhar essas porcentagens. Se eu tenho a possibilidade de ganhar, por que não? Sim, é fazer dinheiro de todos os lados, né? Eu penso mais ou menos isso aí, tipo, eu tô ganhando 5 conto por 1.500, beleza, daqui mais 3 meses eu tô ganhando 10. Daqui mais 3 meses eu tô ganhando 15, então tá top. Sim. Isso sem considerar a alta do ativo. Você viu que na Launch entrou mais um CryptoGame aqui, né? Então, aí, ó o pessoal, como é que é o otimismo do mercado aí, ó. O lançamento tá muito forte, né? É jogo. Esse daqui entrou faz 3 dias e também entrou por um período de 1 mês de farm. Então tem mais uma opção aqui, ou se você tiver pelo BNB Vault, você vai receber mais uma moeda a partir de agora. E aquele Voxes que a gente viu faz 2 semanas que a gente viu ele? Aí, ó, tá aí. Esse daqui, ele tá aqui. Aqui tá a finalização do projeto, né? Do lançamento dele. Ainda. Ele foi lançado. Foi lançado. Ué, e as porcentagens dele aí, o APY? É que esse aqui já finalizou, né? Eles fizeram só o lançamento, não fizeram o farm dela. Ah, entendi. Foi só o lançamento dela. Eu não sei se futuramente eles pretendem fazer farm ou alguma coisa disso, mas ela foi só o lançamento. Pelo jeito, nossos moedinhas não entrou nela, não. Não, a gente não tinha o mínimo pra participar dela. Entendi. Vou dar uma olhada nesse projetinho depois, que esse aí a gente tinha visto, eu achei interessante, vamos falar assim, o jogo. Esse daí a gente pode também dar uma olhadinha a fundo, porque ele se trata de um jogo de RPG Tactics, de turno. O estilo de jogo me agrada, é bem interessante, mas a carinha desse jogo aqui, Não, eu sinceramente não é um jogo que eu jogaria por muito tempo, mas com toda certeza eu jogaria por pouco tempo. Tipo assim, em tempos livres, vamos falar assim. Vamos trazer pro canal essa semana aqui, gravar esse vídeo desse jogo? Aí a gente traz pro canal. Eu tô dando uma olhada só no roadmap deles pra ver. Eles não lançaram o jogo ainda, só tem a demo ainda. Só o testnet, né? A gente viu Não, aquela demo mesmo que eu baixei. A gente viu a demo off depois da gravação de 2 semanas atrás. A gente achou o jogo tipo ok, o estilo de jogo é um jogo que agrada a gente. Tanto que a gente se conheceu em grupo de RPG, então é um tipo de batalha que... É um tema que comunica, né, com a gente. Só que o jogo ainda não lançou. Nem o jogo, nem o marketplace. Eu tô vendo aqui o roadmap deles, não tem data certinha não, mas eles estão no hatch dos primeiros eggs deles, eles estão mostrando os primeiros ovos. Certo. Os primeiros NFTs, né? No caso. Vamos gravar um vídeo dedicado pra esse e a gente destrincha tudo direitinho no vídeo. A gente tenta gravar essa semana ainda. Cara, falando em hatch, só uma curiosidade que provavelmente você não sabe. Sabe qual o valor do ovo mais barato daquelas seeds do Chambi? Eu vou até pesquisar aqui pra ver se não mudou. Eu não acompanhei nada daquele lançamento. Não, eu clico de vez em quando nas coisas que aparecem só de sacanagem. Aqui, ó, vou entrar aqui, ó, no coisa oficial deles, tá tendo os ovos aqui pra vender. Aquele ovinho verde, que eu, se eu não me engano era o primeiro, não sei se você lembra, Sim, lembro. De $290. Lembro. Hoje o mais barato no OpenSea tá em 0.22 Ethereum, ou seja,
$866, meu amigo. Caraca. E tipo, comprado e vendido hoje já. O cara hoje já comprou, já colocou pra vender. Esse aqui é o gráfico. Olha o gráfico do CHMB. Esse é o do Chambi? Esse é o do Chambi. Ficou até bem estável. Eu, inclusive, vou gravar um vídeo desse aí, porque eu mandei lá no grupo bêbado. Foi sexta? Sexta. Que eu fiz uns cálculos bem bom mesmo, tava mamadão. Mas eu fui falando o cálculo, eu tô achando isso muito super valorizado, velho. Eu também acho. Muito. Não é pouco, não. É tipo, isso aí era pra estar literalmente umas 5, 6 vezes pra baixo. Isso pensando no market cap do Axie Infinity, que, entre aspas, é um jogo de sucesso nesse ramo. Comparando ele, né? Então, tipo assim, se isso aí tiver desse jeito aí e eles lançarem o equivalente nas CHMBs, é que lançaram só um pouquinho, né? Mas se soltarem o equivalente ao que o Axie tem, isso aí, mano, traz os 23% lá que eu tô falando, tá? Traz que isso aí o jogo tá 6 vezes mais pesado em market cap do que o Axie Infinity. Eu vou fazer um vídeo explicando isso direitinho, porque eu tô falando tudo embolado aqui agora. Mas esse aqui é a variação do ativo. Faz 4 dias que ele lançou dia 16, né? Então faz um pouco mais de... Não fechou 4 dias ainda. Ele tá se mantendo bem estável. Eu acho que vai se manter bem estável até eles soltarem a moeda de verdade. Aí provavelmente vai cair. É porque tá na KuCoin, né? A KuCoin ela não é uma corretora com muita liquidez. Não é comparado no Binance, né? Isso, e na Pancake lá, nem, tipo, tá muito desregular ainda por conta do tempo que eles lançaram. Os valores ainda não estão ok, tá ligado? Vou achar ele aqui, ó. A gente tá vendo o gráfico assim, o gráfico ele tá variando centavos, né? Ó. Tirando a movimentação do candle de abertura, a moeda chegou a valer 11 centavos de dólar no topo lá, e no fundo do vale aqui, que é onde ela tá mais ou menos valendo agora, bom, vamos pegar aqui embaixo, ela chegou a oscilar de 9 a 11 centavos, 2 centavos de oscilação, né? Mas se a gente pega em termos percentuais, essa oscilação da moeda aqui foi de 25%. Então a galera que está especulando nesse momento aqui, tá pegando especulações de 25%. Ó, lá na PancakeSwap, hoje tá abaixo, tá 8 centavos, 9 centavos. Tá começando, na real, tá começando a equivaler com daí. Mas ontem ainda eu tinha entrado lá, tipo, tava 50 centavos, alguma coisa assim. O pessoal tava... Provavelmente o pessoal tava tentando comprar aí na KuCoin e vender lá mais caro, fazer uma arbitragenzinha. Ele já tá aparecendo aqui no contrato? Quer que eu mando pra vocês aí? Você tem o contrato dela? Eu tô olhando o link da Pancake já, é mais fácil de mandar. Isso ele tem aqui... E a liquidez dela eu acho que nem tá tendo ainda, né? Nem deve ter CHMB ali não tá aparecendo. Esses contratos recentes e pequenos, eles... tem que fazer isso aí, ó. Ele apareceu aqui. Aí se você troca o cake aí pro BUSD, você consegue ver o valor em dólar certinho. Aí adiciona um CHMB lá em cima no... Você trocou a câmera. Aí. Tá em 8 centavos no... Então, esse aí tava uma margem... Eu acho que começou a equilibrar agora, porque tava uma margem bem grande. Tava, tipo, dando 50 cents, 80 cents de dólar cada CNB. É o pessoal que tem conta no KuCoin tava comprando e vendendo aí, né? E ganhando uma arbitrariedade. Arbitrariedade, né? Arbitragem. Isso. Ele não tem ainda liquidez ainda. Foda-se, tava comprando um lugar e vendendo no outro. Aí você, pra explicar pra quem não sabe, é porque essa prática é quando você tem a mesma moeda tendo diferença de valores em corretoras diferentes. Então, por exemplo, você tem na KuCoin a moeda que tá valendo, sei lá, 8 centavos e aqui na Pancake ela tá valendo 11. Os preços ainda não estão iguais. Então o cara compra barato a 8 centavos lá na KuCoin e revende aqui na Pancake a 11 centavos. E ele ganha nessa diferença. A tendência disso é que quanto mais dinheiro for entrando dentro da moeda, essa diferença entre as corretoras vai diminuindo. Então por isso que quando um projeto lança a moeda, eles tendem a lançar ela em uma única corretora. E conforme o projeto vai ganhando tamanho, eles vão abrindo em mais corretoras para evitar esse tipo de arbitrariedade que acontece no valor da moeda. Arbitragem. Basicamente é esse o processo que acontece. É possível ainda fazer, por exemplo, no Bitcoin.
você ainda pode fazer esse mesmo processo, sei lá, na Binance e na FTX, pegando a diferença de valores. Só que como você tem muitos players já dentro do mercado e muito dinheiro dentro do Bitcoin, essa diferença é irrisória, é muito difícil acontecer. Às vezes acontece, mas é muito difícil. Antigamente, pelo menos quando eu comprei lá em 2014, 2015, isso era um mercado muito forte. Até aqui no Brasil. Só que tem um porém, você tem as taxas de transação. Então, tipo, o risco maior de fazer essas arbitragens, essa compra e venda entre corretoras, é justamente a variação, né? Porque você não sabe quão e quando vai variar o valor de uma para outra. Então, você não consegue fazer de forma literalmente instantânea. E você tem que pagar todas as taxas de transação, né? De mandar de uma para outra, de sacar de uma corretora X e depois depositar em outra. Então é um saco. O que eu já vi gente fazendo lá atrás para contornar isso é que o cara montava a carteira dele, igual a gente monta hoje, só que em locais diferentes. Ele montava na Binance, igual a gente monta, e na FTX. Aí ele deixava metade da carteira em um e metade na carteira em outro. E ele fazia as movimentações entre a carteira e as porcentagens que ele queria. Então, tipo, a BNB tá 10 não, né? Tá 2% mais barato em um do que no outro. Aí o cara ia lá e comprava os 2% lá, ao invés de comprar os 2% no mais caro. Mas, mano, imagina o trampo que esse trem dá, velho. É muito mais fácil só fazer igual a gente faz. Isso é uma parada muito complexa, ainda, mas é possível de fazer, né? É porque, na minha cabeça, não vale a pena. Se você não tem dinheiro pra fazer isso aí, pagar seu almoço e sua janta e ainda valer e ainda você acumular uma grana, não faz diferença, velho. Esses 2%, esses 3% que você pede aí, não faz diferença nenhuma. É muito pouco, né? Você tem que... É a filosofia lá baixa de acumulação de grana. Você tem que acumular grana, você tem que trampar e colocar grana, não tem outro. Dinheiro não aparece do céu. Tá certo. Ó, pra mostrar aqui, isso daqui também é possível fazer isso numa stablecoin, né? Por mais que as stablecoins elas tentem manter o preço dela pareado em 1 para 1 com o dólar, nem sempre isso acontece. A stablecoin ela pode variar um pouco de valor. E a gente teve esse mês esse pico aqui no dólar, onde $1, um Tether, né, um token do Tether, chegou a valer $1 e 1 centavo. Teve uma variação de 1 centavo no token. Então, se o cara conseguiu comprar aqui no fundo, ele pagou 99 centavos em um token. E se ele conseguiu aproveitar esse movimento que teve na variação do token, ele conseguiu vender a $1 e 1 centavo. Ele ganhou uma diferença de 2 centavos por token que ele manipulou. Então, é possível também fazer isso nas stablecoins, mas é algo muito difícil, que dá muito trabalho e precisa de muito estudo para conseguir. E chato pra caramba. A galera que faz isso deve ter robô, tá ligado? Que fica esperando essa diferença. Provavelmente, mas sei lá. Porque, por exemplo, ó, nesse dia aqui, que foi no dia 16 de abril, quando teve esse flash crash maior aqui, esse pico maior aqui, foi segundos que aconteceu isso. Se não tinha um robô, um cara de olho exatamente naquela hora pra fazer essa operação, ele não conseguia fazer. Isso aí é pra quem tem muita grana, gente. Isso aí é pra quem mexe milhões já. O cara que mexe milhões faz diferença. Pra gente não faz diferença nenhuma. A gente colocar os 1.500 reais, os $260 que tem, se eu não me engano. Acho que é mais ou menos isso. Tipo, a gente ia ganhar quanto? 2 centavos em 268. Isso conseguindo fazer a transação bonitinha, né? A gente conseguiria ganhar... Porra, não é isso tudo, não. 2 centavos por moeda? Por token. Seria 2%, no caso, né? Por aí. Tipo, 269 vezes 1.02, então. É como se a gente tivesse ganhado $5 nessa maior transação que teve aí. $5. Movimentando quanto? Hoje? 5,70. 268, né? Sim. Tá 5,70. A gente ia ganhar na nossa carteira R$30. Tipo, beleza, igual eu falei. Quando o cara movimenta milhões, isso aí deve se tornar relevante. A ponto do cara fazer. Do cara pagar pra fazer, sei lá. Sim. Porque, porra, uma movimentação de $1 milhão gera 2% nisso tudo. É dinheiro pra caralho. 2% de 1 milhão, né? É, só que... É 20 mil que a gente tá falando?
que é. O cara que faz isso, ele já não precisa disso aí, é um extra pro cara. Pois é. Então, o cara consegue pagar o serviço, ou ele consegue ficar ao vivo fazendo sem ter que preocupar com o que o cara vai comer à noite. A gente já tá em outro mundo, a gente tá no mundo do cara que consegue, por milagre, tipo, juntar 200, 400, 500 pontos no final do mês, que é o perfil da nossa carteira, né? E ao longo do tempo ir juntando essa grana. Então, tipo, o cara que faz isso, parar o que ele tá fazendo, ficar de olho nisso aí, pra ganhar 30 contos da maior transação que já teve. Na maior movimentação ali, né? Então é burrice. A minha visão é burrice. Você tem que sempre trabalhar com o valor do seu tempo, cara. Se o seu tempo não tá gerando dinheiro em um lugar, você tem que fazer ele gerar dinheiro em outro. Não tem isso. É legal a nível de conhecimento pra saber que é possível fazer isso. Não, é possível fazer isso, inclusive, com real. Essa mesma arbitragem dá pra fazer com dólar real nas corretoras aqui no Brasil. É possível fazer, tá ligado? Mas é um negócio que demanda muito conhecimento e você precisa ser muito grande de caixa pra conseguir fazer. E o tempo disponível... Fazer que vale a pena, né? É muito, igual eu falei, pra player grande talvez, pra gente é bom só saber mesmo o que dá pra fazer e como funciona, né? Pra gente a melhor estratégia é essa que a gente faz, de ir comprando e acumulando. E conforme vai variando o mercado, a gente vai rebalanceando os assets. Pros 5 que estão escutando a gente até esse horário aqui, mano, e eu estou sendo otimista, hein? Se você tivesse começado a juntar o mesmo tanto de grana que a gente começou lá em setembro, você ia estar com 1.600 pontos já aí, ó. Pois é. Aportado, né? A gente tá entre 1.500 e pouquinho ali, mas enfim. Você ia ter aportado 1.600 pontos já. Se o cara só tivesse guardado o dinheiro, já tinha 1.600 reais. Exatamente. Então, mano, tem jeito, é isso aí, a vida é isso aí. Se você não quer trabalhar até 70 anos de idade, 80 anos de idade, uma coisa que você pode ter certeza antes de você se aposentar, vai ter pelo menos mais umas 2, 3 vezes que os caras vão mexer no tempo de contribuição aí. A aposentadoria no Brasil não dá pra contar, não, cara. É muito em qualquer lugar do mundo. Essas pirâmides que o governo inventa aí pra tentar sustentar os aposentados não existe, velho. Fisicamente sustentável, porque vai chegar uma hora que não vai caber tanta gente no planeta pra sustentar os velhos que vai estar lá em cima. Lá. Os caras ficam só nisso aí, dependendo de aposentadoria de governo, pelo amor de Deus, velho. É sempre bom ter um plano alternativo, não tem jeito. É isso. Só pra mostrar pro pessoal, né? Essa daqui é a situação da nossa carteira. A variação das moedas que a gente tem. A gente tá com o Bitcoin 11% de prejuízo nesse momento. Ethereum com 6,5% de lucro. BNB com 18% de lucro. ADA, que é a nossa moeda que está pior performando na carteira, com 40% de prejuízo. Aí a gente tem a Link, que foi adicionado há 2 semanas atrás, com 6% de prejuízo. A gente tem a VAX com 12% de lucro. Das moedas especulativas que a gente adicionou, ela que melhor performou essas 2 semanas. E as outras a gente tem só em queda. Polygon está com 5% de queda, Sol está com 9% de queda, a FTT está com 10% de queda, e a que pior performou de todas foi a DOT. Na nossa carteira a gente está com 13,5% de queda. Inclusive é bom lembrar que essas 5 moedas a gente está olhando semanalmente o gráfico lá e a gente vai ficar atento ao que a gente falou. Se ela perder a tendência semanal, é pau nela. Se é lucro, se é prejuízo, nós vamos vender. Para mostrar para o pessoal aqui, a gente está acompanhando esse indicador. Esse indicador ele ainda está indicando que a gente está num período de alta do ativo. Então, quando ele romper esse indicador, muito provavelmente a gente vai estar se desfazendo da moeda. Se romper, né? Se romper, exatamente. Essa daqui eu estou mostrando da FTT, porque a FTT é a moeda que pior está performando, né? Na linha de tendência dela. No indicador em si. Sim, então só para ter mais noção. Se inverter isso aí, não vamos vender, independente do que a gente acredita na moeda, porque aquelas 5 moedas estão sendo adicionadas na carteira para isso. Única e exclusivamente para isso. Aí se a gente vai comprar outra, se a gente vai pegar o dinheiro e colocar em dólar, por exemplo, vai depender do contexto geral da coisa. Vou mostrar pro pessoal como que tá a da Avax, que a da Avax é a que tá melhor, né? A gente mostra a comparação de como tá o indicador para a Avax, que é a melhor moeda, né? Então ela ainda tá mantendo uma forte tendência de alta, a Avax. Para quem não tá conseguindo ver, desculpa, Diego, cortou sua voz aqui, eu achei que você tinha parado de falar.
Não, tranquilo. Pode falar. Pra quem não tá conseguindo ver, isso aí é um indicador de tempo semanal. Então, tipo, até a FTT que tá perigando inverter ali, né? No mínimo algumas semanas que vai demorar pra acontecer. Isso se o mercado ficar ruim, né? Se ele continuar caindo por mais algumas semanas, talvez aquele indicador vire. No caso da Avax aqui, ela vai precisar de algumas semanas para conseguir reverter isso aqui, né? A ideia que a gente usou eu acho que a gente falou isso tudo no outro vídeo, mas foda-se, vamos repetir aqui. A ideia que a gente usou pra usar o semanal é que a gente não quer mexer tanto nessas moedas. Embora ela seja a parte especulativa da carteira, a gente quer ter as movimentações gravadas aqui, né? E a gente tá especulando uma carteira para longo prazo. Então não faz sentido a gente colocar uma moeda aí com indicador diário ou até um indicador menor. A gente teria que mexer ela no meio da semana, por exemplo, não faria muito sentido. Isso. A gente quer gravar, a gente quer fazer tudo aqui no domingo bonitinho com essa carteira. Basicamente é isso. O nosso objetivo com aquelas 5 moedas, né? Essas 5 moedas aqui embaixo. Dela. Quanto que a gente perdeu somado aí, mais ou menos? Foi somado elas, exatamente? Mais ou menos. Mostrar pro pessoal aqui. Pode somar só o valor em real, não esquece centavo. Perdeu 23,92. Esse é o prejuízo. Aí se for descontar 8 conto, né? Se for descontar o da Vax, a gente tá com prejuízo de R$15 nessas moedas. Não é um prejuízo tão grande ainda. $3. Sendo que a gente comprou $11 em cada, $55 no geral. Por aí. Então é um prejuízo de 3 dividido para 55, de 5% em todas, né? Nessas 5 aqui, né? Ela tá um pouco maior do que o prejuízo da carteira, por exemplo. Elas são mais voláteis, né? Não tem como. Não podia esperar menos. A carteira ao todo tá em 3%, você tinha falado, né? Eu acho que 4, 3, alguma coisa. É uns quebradinhos aí, né? Não é cravado, né? Certo. Então, mas tá top ainda. Tipo, a gente finalizando. A gente tá num momento ruim do mercado e nossa carteira tá com 3% de prejuízo. Pois é. Quando o Bitcoin tá caindo quanto? Já deu 20%, eu acho? Tem sempre esse porém ainda. A gente não costuma comparar o quanto o Bitcoin e as moedas em si estão caindo pro que nossa carteira rendeu. 32% de queda no Bitcoin. A gente pode comparar o Bitcoin porque o Bitcoin é o player mais relevante do mercado de cripto, né? Então o Bitcoin tá caindo 32%, enquanto a nossa carteira tá caindo 3%. Não, na real, eu acho que se a gente comparar até com o real mesmo, a gente tá ganhando dinheiro ainda. Contra o real, com certeza, não precisa nem ter dúvida quanto a isso. Só a inflação comendo 10% ao mês, tá ligado? Tem isso. Então, normalmente no mercado tradicional, eles costumam comparar as carteiras de ações com o indicador da Bovespa, né? Pra saber quanto que a carteira tá oscilando em relação à bolsa inteira. Então eles olham, a bolsa caiu de, sei lá, 3% e a carteira caiu 1%. Então quer dizer que a carteira tá performando melhor que o índice que eles usam como comparação. E aqui no mercado cripto a gente pode usar o Bitcoin. Então o objetivo da nossa carteira é tentar, quando o Bitcoin cair menos que o Bitcoin, e quando o Bitcoin subir, a gente tentar subir mais que o Bitcoin. É tentar sempre ganhar do preço do Bitcoin. Então, nesse período, a gente tem o Bitcoin caindo 32%, enquanto a nossa carteira está caindo 3%. Então, particularmente bem. O nosso ponto de compra tá bem próximo, né, do Bitcoin em si. A gente está um pouquinho abaixo do preço médio, né? Eu acho que o certo seria, na real, você pegar uma porcentagem da nossa semana de compra e puxar até o valor de hoje. Da semana? Porque da semana foi 5%. Foi dia 5... Não. Da semana que a gente começou a comprar, do início da carteira. Entendi. Aí tem que calcular individual. E não da alta em si, entendeu? Seria 5 de setembro isso. Não sei se você consegue achar aí no semanal. 5 de setembro. Do fechamento. Esse candle aqui, ó. Do fechamento do 5 de setembro aí, ó. Seria mais ou menos aqui. Daqui pra onde tá o preço? Tá exatamente tá no mesmo lugar. A gente tá lutando contra isso aí, na real, porque foi quando a gente começou a carteira, né? Se a gente pegar do topo, a gente vai estar ganhando, não tem como. Assim como se a gente vai pegasse da queda aí, do última queda, a gente já tá perdendo. Aqui, né? Eu acho que a gente sempre tem que usar o ponto de referência, o início da carteira e o valor do Bitcoin. Pode ser. Dá pra marcar ele, vamos deixar ele marcado aqui, ó. Aí a gente sabe que a carteira começou aqui. Fechadinho, de 1 hora e pouco já? Fechadinho, eu só quero trazer uma última ferramenta que a gente tem.
Eu perguntei no começo do vídeo se você achava que a gente estava no inverno ou no verão, se a gente já tinha virado, né? E a sua perspectiva era de que a gente já tinha entrado no inverno e a sua perspectiva era do inverno e a sua vontade era que tivesse realmente entrado no inverno, né? Exatamente isso. Eu vou trazer uma ferramenta, que é essa daqui, que é do Colin. Ele é um youtuber gringo que bolou essa ideia dessa ferramenta aqui. Qual que é o conceito dessa ferramenta? Ele utiliza vários indicadores on-chains, como esses que a Glassnode fornece, sabe? Da quantidade de longs e shorts que estão abertas ou fechadas, se as carteiras mais relevantes estão abrindo posições novas ou encerrando. E ele trouxe uma confluência desses 8 indicadores que ele escolheu aqui, no caso Psycho, o Long Short Ratio, o MVRV. Ele trouxe a média desses 8 indicadores e plotou elas num gráfico para ajudar a determinar se a gente está num período de pico ou não. E com essa ferramenta que ele bolou, a gente tem a seguinte análise gráfica. Pegando a média dos 8 indicadores, a gente tem essa linha em azul oscilando, e nessa linha colorida a gente tem o preço atual do Bitcoin. Então você pode ver que pela confluência dos 8 indicadores que ele utilizou, sempre que houve um pico, um topo no ciclo, o indicador foi muito bem apurado. E quando houve também o vale, no final do bear market, a média desses 8 indicadores causou um ponto de confluência bastante bom. Então, por esse indicador que a gente tem, por essa ferramenta que a gente trouxe, a gente pode ver que o período de lateralização que a gente teve em maio não chegou próximo do pico da média dos indicadores. E se a gente for pegar o período que a gente está agora, a gente está em cerca de 51%, na metade do que essa média de indicadores mostra para a gente. Então, por essa ferramenta considera que a gente tem 51% de chance de estar no pico, no topo do Bitcoin. E que a última pernada de alta, a gente chegou a 62% de chance daquilo ter sido um pico. Então, por essa ferramenta, ela indica pra gente que a gente está muito longe do pico. Aí ele tem um mapa de calor aqui, ó. De ter certeza que está no pico, né, no caso. Isso, porque você pode ver, ó, quando aconteceu o pico aqui de 2017, o indicador marcou 100%. Então a gente tem o limite da régua lá em cima, em 100%. Pode ver que quando ele estava marcando o pico, marcou 100%. E quando a gente teve no final do bear market, o indicador estava marcando 3%. Então quer dizer que existia 3% de chance de ali estar longe do pico. Então muito provavelmente ali era o fundo mais fundo possível. E a gente tem esse mapa de calor. Então quando começa a ficar próximo do pico, a cor tende a ficar vermelha. E você pode ver que no período de maio que a gente ficou lateralizado no topo, a gente ainda estava numa cor laranja, que a gente estava com indicativos de que chegou a 77% de ser um topo ali, e a gente voltou a derrubar. E nesse último pico que a gente fez aqui nos 69 mil dólares, a gente chegou no máximo na cor amarelinha escura aqui. Ou seja, mostrando por essa ferramenta, mostrando pra gente que a gente ainda tem muita margem até chegar no pico, no que os 8 indicadores consideravam pico. E o bacana dessa ferramenta que ele fez é que caso você não considere algum dos indicadores bom por qualquer critério que você ache, você pode simplesmente vir e desligar ele. E aí a própria ferramenta calcula a média baseada sem o indicador que você desmarcou. Então você pode vir aqui, ó, tirar aqui, eu não quero que use o Google Trends como indicador, eu não acho que isso aqui é confiável. Então você desmarca ele e pronto. E aí ele recalcula as médias do pico. Se você quiser, você pode simplesmente usar um único indicador. No caso aqui, a gente tem o ciclo de halving, que é o indicador que está apontando maior chance de pico, né? Então você pode ver que por esse indicador a gente já estaria imprimindo coloração vermelha, o que denotaria pico pra gente, uma situação de pico. Mas você pode ver que só esse indicador sozinho ele é falho, porque ele passa muito do período de 100%, ele chega a imprimir cores pretas aqui, onde é muito acima da onde foi realmente, onde esse indicador consideraria o pico. E aí, conforme você vai adicionando outros indicadores, você consegue adicionar uma média. Ó, utilizando 2 indicadores que são os indicadores mais altos com probabilidade de topo, você pode ver que ele marca mais ou menos os topos, mas ele não é totalmente preciso.
E quando você adiciona todos os indicadores, você pode ver que ele marca com grande precisão o movimento do período que a gente está agora. Ele conseguiu marcar o topo duplo que a gente teve aqui em 2013 e 2014, marcou com muita exatidão o topo que a gente teve aqui em 2017 para 2018, e isso mostra pra gente como que está o nosso cenário atual aqui, aonde está o nosso período de preço. Esse daqui foi o nosso último ano. Vamos pegar aqui, por aqui acho que fica mais fácil. Esse daqui é o nosso último ano. Pode ver que o indicador, ele ficou... Hoje a gente está a 50% de chance de ser um topo. Então, por essa ferramenta, o nosso Bitcoin, onde ele está agora, por volta dos 50 mil, ele talvez teria chance de dobrar, chegando na casa de 100 mil. Isso aqui é uma ferramenta interessante que o pessoal pode estar tendo aí, mais uma para ter, né? Eu vou deixar na descrição o link dessa ferramenta e o link do vídeo de onde eu tirei essa informação, que foi o pessoal da Liga Cripto que trouxe pra gente. Eu vou deixar o vídeo dos caras, não esquece de entrar no vídeo dos caras, deixar um likezinho lá e um comentário. O que eu achei legal é que o quão diferente é esse ciclo dos outros, até então, né? Sim. Se você for ver o desenho dos gráficos dos outros ciclos, é muito mais bem definido do que está sendo esse. Sim. A gente tem um movimento muito mais volátil para cima, né? Aham. Pode ser que se a gente vai ainda fazer um pico desse ciclo, que esse movimento de agulha, de pico, ainda esteja por acontecer. Que é basicamente o que essa confluência de indicadores está mostrando pra gente. O mais legal é que se acontecer também pra gente não é ruim. Eu tô torcendo pela baixa, mas... Eu particularmente acho que a gente ainda não entrou no bear market. Não olhando por essa ferramenta, tipo, pela minha própria análise pessoal. No caso, a minha análise pessoal conflui com essa ferramenta. Há vários vídeos eu já venho dizendo que a gente está numa situação de correção, mas que eu ainda acho que não seja bear market. Mas claro que nada pode acontecer algum evento catastrófico, tipo outra pandemia, guerra, alguma coisa do tipo, e a gente derreta a partir da onde a gente está, né? E lembrando que o dia é a parte sensata, né? Eu só chuto mesmo. Mas fica essa ferramenta pra gente. Então no dia 19 de dezembro, a gente tem 51% de chances de estar no pico. Ou seja, ainda do momento que a gente está agora, se você estiver assistindo esse vídeo, diga pra gente lá no futuro, né? A gente tem 50% de chance ainda de dobrar o valor do Bitcoin até atingir o pico do ciclo. Isso aí, bonito. Acho que a gente termina por aqui, mais um videozinho de 1h30 pra eu estar editando. Ai, meu Deus! E pra quem foi doido de assistir isso tudo, vai mandar um hashtag 51, uma boa ideia aí no final. Deixa aí no comentário, vamos ver quem quer aparecer até o final. Hashtag boa ideia. Hashtag boa ideia. É isso aí, pessoal. Muito obrigado se você assistiu aqui. Não esquece de deixar o like. Deixa um comentário se você tiver alguma dúvida, que eu vou tentar, na medida do possível, sempre estar respondendo. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todo mundo. Forte abraço. Fui.